Praticar o mal em nome da religião. Essa não é uma novidade, essa não é uma invenção recente. Essa é uma prática muito antiga, que já desgraçou a humanidade diversas vezes e infelizmente continua por aqui. Vamos ver um pouquinho sobre o que Jesus fala sobre isso? Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Estamos acompanhando o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nesse momento estamos retomando a partir do verso 12. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. Esse é um monte que fica lá diante de Jerusalém. E naquela época existia ainda o segundo templo. E da posição onde eles estavam, Jesus e os discípulos, eles enxergavam o templo. Mais cedo, alguns discípulos chegaram para Jesus e comentaram com ele sobre a beleza do templo, as pedras magníficas, as construções tremendas. E o Senhor anunciou que aquilo tudo seria destruído, como de fato foi no ano 70 pelas tropas romanas. E então, alguns discípulos em particular perguntaram para ele: quando é que vão acontecer essas coisas e que sinais nós teremos disso tudo? Quando nós lemos esse texto conjugado com o Evangelho de Mateus, nós percebemos que os discípulos julgavam que a queda do templo era o fim dessa existência, o fim do mundo, né? E Jesus começou então a explicar para eles eventos que seriam próximos dos dois fatos, a queda do templo e o fim do mundo. E o que nós lemos aqui em Marcos, então, são as profecias a respeito das duas coisas. Como a queda do templo já aconteceu no ano 70, nós conseguimos agora claramente identificar quais fatos que são passado e quais que são futuro e quais que se repetem nos dois eventos. E um deles é: o irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte. Assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Essa tragédia de uma loucura dentro das famílias, em que pessoas odeiam tanto a Jesus Cristo que elas são capazes de cometer assassinato do sangue do seu sangue, ela aconteceu lá no começo da era cristã, ela acontece hoje, nos nossos dias, aconteceu recentemente. Nós tivemos, por exemplo, ditaduras no século XX, em que esses fatos terríveis aconteceram. Pessoas foram assassinadas por serem fiéis à cruz de Jesus Cristo. Isso hoje acontece num país chamado Coreia do Norte, que é o número 1 em perseguição religiosa do mundo. Se você tem dúvida disso, você pode pesquisar e você vai descobrir que ainda hoje tem pessoas aprisionadas por serem cristãos e que é gigantesco o número de pessoas assassinadas pelo crime de ser cristão. E isso acontecerá ainda muito mais se aproximando do fim. Mas o Senhor fala: quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ele já explicou em outras passagens também como é importante manter a sua fidelidade a Jesus Cristo, que ele recompensa os que são seus. Existe um texto muito antigo de um profeta, daquela porção que nós chamamos de Antigo Testamento, em que esse profeta, tomado pelo Espírito Santo, ele escreveu que quando alguém que era de Deus era assassinado, que Deus olhava e via aquela pessoa como algo precioso. E essa pessoa estaria junto de Deus. Nós vemos lá, por exemplo, no livro das Revelações, que nós aqui chamamos de Apocalipse, porque não traduzimos a palavra grega Apocalipse e simplesmente tomamos essa palavra, né? E Apocalipse não quer dizer fim do mundo, Apocalipse quer dizer revelações. Lá no livro das Revelações, nós lemos que perto do fim haverá uma multidão debaixo do trono de Deus, com vestes brancas, e que serão os santos que estarão chegando da grande perseguição. Se você tem medo do Apocalipse, e eu digo isso porque eu sei de gente que tem, comece sabendo: a palavra Apocalipse não quer dizer fim, desgraça, destruição. Se você pegar qualquer texto grego, não precisa nem ser bíblico, onde aparece essa palavra e você procurar a tradução dela, a tradução é revelação. É isso e é disso que trata o livro do Apocalipse. Não deixe de ler nenhuma porção da Bíblia. Todas elas são preciosas, todas elas são valiosas.
Então o Senhor Jesus prossegue. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde deveria estar. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de conhecer as Escrituras Sagradas. O próprio Marcos também chamou. Se você está me acompanhando na leitura, você vê que aqui ele escreve assim: leitor, preste atenção. Ou seja, você que está lendo, preste atenção. O que Jesus está falando aqui, para quem estava ouvindo ali, os discípulos que eram judeus, conheciam as Escrituras, eles ouviram isso e entenderam. Ora, ele está falando das profecias do profeta Daniel. Porque o que acontece, uma das grandes diferenças entre nós e esse povo aqui, é que nós vivemos numa cultura, se você está me vendo e você é brasileiro, o Brasil é chamado de o maior país de população cristã do mundo. E no Brasil, basicamente, se você esbarrar com alguém na rua e perguntar qual a sua religião, a pessoa vai lhe dar alguma resposta que significa cristão. Só que, se você perguntar alguma coisa da Bíblia, a grande probabilidade é que você não vai ter uma resposta correta. Esses somos nós, cristãos, que não conhecem muito bem a Cristo. Eu digo nós, a nossa nação. Essa nação aqui, onde se passaram esses fatos, eles eram o povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus. Eles conheciam as Escrituras. Era um costume. Era um costume. Em casa se começava a aprender as Escrituras. Tinha uma lei dizendo isso. Converse sobre essas Escrituras, sobre essa lei, com o seu filho, sentado à mesa, quando estiver caminhando, quando estiver trabalhando. Era a prática. Então eles liam um texto e entendiam. Nós não estamos acostumados a isso. Precisamos adquirir esse costume de ler as Escrituras, para que nós também, ao lermos um trecho, possamos reconhecer que ali se está falando de algo que tem reflexo em outro trecho das Escrituras. Num dos vídeos mais recentes aqui do canal, eu comentei sobre Oséias, quando Jesus trouxe uma parábola, a parábola dos lavradores maus, que as pessoas que ouviram já fizeram relação com Oséias, porque a parábola era muito parecida. Então as figuras já apareciam ali, quem eram os lavradores, quem era o dono da vinha. Né? E aqui, a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. O profeta Daniel, ele viu coisas, ele foi um daqueles profetas que teve muitas visões de futuro. Profeta e profecia, nós às vezes confundimos, achamos que é dizer o futuro. Profecia é entregar a palavra de Deus. Profeta é quem entrega a palavra de Deus. Isso pode ser sobre o futuro, mas pode ser também sobre o presente. E Daniel viu muitas coisas sobre o futuro, muitas coisas. O livro dele tem profecias muito longas e elas são cheias de metáforas que nós precisamos conhecer mais da cultura da época para entender. Por exemplo, se você é um leitor do Antigo Testamento, talvez em alguma porção lá você veja a expressão chifre e não entenda o que tem a ver esse chifre aqui. Chifre para aquela cultura, para aquela época, era sinal de poder. Então, quando se dizia um chifre se levantou, era alguém poderoso subiu ao governo. Era isso que estava dizendo. Então, havia essa profecia de que o templo seria profanado. E essa profanação, ela teve repetição. Uma coisa importante para estudar profecias é entender que as profecias, às vezes, elas têm como se fossem etapas, ciclos de repetição. Um primeiro cumprimento sendo real, sendo de fato acontecimentos, mas que aponta para um segundo acontecimento e às vezes para um terceiro. Então a terrível profanação aconteceu quando, por exemplo, Antíoco Epifânio foi até dentro do templo e sacrificou uma porca em honra a Zeus. Considerando que porco é um animal impuro para os judeus, nunca se faria um sacrifício de um porco, muito menos em honra a um ídolo pagão. Houve também a profanação quando os estandartes romanos foram colocados dentro do templo, considerando que esses estandartes continham objetos de culto e de idolatria. E haverá ainda a terrível profanação quando aquele que se diz o próprio Cristo e que é chamado de o anticristo, se sentar no templo e se disser Deus e exigir a adoração. Aí você se pergunta, mas que templo? O templo não foi destruído? Sim, esse é assunto para a gente ver em um outro livro da Bíblia ou em outros livros da Bíblia, mas as profecias indicam que
haverá um terceiro templo. E esse terceiro templo será profanado também, assim como foram os outros. Então o Senhor falou, olha, quem estiver nesse momento da profanação na Judéia, fuja para os montes. A Judéia é a porção sul de Israel e existem montanhas lá. Ele falou, olha, se vocês estiverem na Judéia, o esconderijo de vocês são as montanhas. Historicamente, o povo que vivia naquela região, ao longo de diversas guerras, sempre usavam as montanhas para se esconder. Cavernas, dificuldade de acesso, os montes sempre funcionaram como bom esconderijo, inclusive em guerras recentes do século XX, as montanhas da Judéia serviram, sim. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Aqui uma explicação. As casas dessa época, elas tinham em cima uma espécie de uma laje bem frágil. Lembram da história dos 4 amigos que desceram o paralítico pela laje diante de Jesus? Pois é, era aquilo ali, né? Era uma laje feita de caniços, de madeira mais fina, com barro compactado. Então, sim, aguentava o peso de pessoas e não havia, como nas nossas casas de hoje, uma comunicação por dentro da casa com essa laje. Nós hoje temos uma casa de 2 andares ou uma casa térrea que tem uma laje, normalmente de dentro da casa parte uma escadaria para o andar de cima. Aqui não, eles tinham acesso por fora da casa. Então alguém que fosse, por exemplo, secar grãos lá em cima da casa, saía da casa, subia por uma escada externa e lá em cima trabalhava com seus grãos. Se a pessoa estivesse lá e nesse momento ela descobrisse que começou a profanação, ela não deveria descer para entrar na casa e pegar alguma coisa, ela deveria fugir. Jesus está dizendo o seguinte, vai ser tão rápido e tão urgente que não dá tempo para nada, salve a sua vida. E foi isso que aconteceu no ano 70. E nos parece que é isso que vai acontecer lá na frente ainda. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. O manto, para nós, é uma coisa talvez de filmes antigos, né? Mas para esse povo e para alguns povos ainda hoje, o manto era uma coisa muito útil, porque quando se ia dormir, o manto servia para se aquecer, o manto era a coberta. Então, uma pessoa que fosse sair em viagem, ela levava seu manto, uma pessoa que fosse fugir, levava um manto, para não passar frio. Isso está falando o seguinte, se você estiver no campo trabalhando e você descobrir que começou essa guerra, começou a profanação, a coisa vai ser tão rápida e tão urgente que não volte para pegar o manto. Fuja do jeito que tiver. Passe frio, mas salve sua vida. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Imagina fazer uma fuga grávida ou amamentando, né? Ao longo da história, todas as fugas sempre foram mais pesadas para as grávidas, para as que estavam amamentando. Então a gente sabe que realmente isso aqui é terrível. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. O inverno no Oriente Médio ele é particularmente rigoroso. É muito frio, é frio de passar mal, é frio de ficar doente. Você está falando, orem para que isso não aconteça no inverno, vai ser um dia terrível. E aqui nós estamos novamente vendo um cumprimento cíclico de profecias. Aconteceu isso no ano 70, foi uma fúria devastadora que veio sobre aquela região e acontecerá ainda nos últimos dias também, com toda essa urgência. Mas, como eu já disse, esse é um assunto para quando a gente estiver estudando lá, talvez algumas das cartas do Novo Testamento, talvez o profeta Daniel e especialmente, claro, o livro das Revelações, o Apocalipse. E aqui o Senhor fala, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. O Senhor está falando aqui que falsos profetas, falsos messias, vão fazer sinais e maravilhas, serão pessoas poderosas. Então, nós entendemos aqui que para nós reconhecermos o Messias não é baseado em milagre. Milagre não é sinal da aprovação de Deus. Existem poderes, muitos poderes na existência toda, capazes de realizar milagres, inclusive poderes das trevas. O Senhor está falando, não acreditem se alguém disser, aqui está o Cristo, ou está ali. Vai aparecer isso, e vai aparecer até com sinais, até mesmo para, se fosse possível, enganar os escolhidos de Deus. Fiquem atentos.
Eu os avisei a esse respeito de antemão. O Senhor já nos avisou. Isso é tão sério, gente, que lá no Antigo Testamento, quando começou a ser formado o Antigo Testamento, Moisés escreveu, olha, se aparecer um profeta fazendo sinais e ele ensinar vocês a se afastar do que Deus está ensinando na lei, não é um profeta. É um falso profeta. Não sigam a ele, não façam o que ele está dizendo. Então vejam que o fiel da balança, o nosso realmente, o determinante para a gente sobre se alguém é de Deus ou não é o poder dessa pessoa, não é o milagre que essa pessoa faz, é o seguir das Escrituras. É aqui que está a indicação de quem é quem. Por isso, conheça as Escrituras. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.